Olá, irmãos, Pai do Senhor. Vim aqui falar mais uma vez sobre a Palavra de Deus. Talvez eu termine esse vídeo e faça outro, se a luminosidade permitir. E de eu mostrar os desenhos, porque toda vez que eu tento mostrar, algo acontece na minha vida em qual vem a Palavra de Deus. E o mais importante não é minhas experiências. Ela é importante entre aspas, mas a mais importante é a Palavra de Deus. Bom, quero começar falando que Deus tem falado comigo muito ultimamente, através de vídeos, como a questão do Instagram, que eu falei no vídeo passado, que eu parei para ouvir Deus falar, onde Deus falou que eu tenho que mudar algumas coisas em mim para depois eu estar habilitado a pegar minhas promessas que já estão na mão dele. E em últimos dias agora aconteceu situações nos quais me afetou muito, não na área sentimental, mas me afetou muito, me colocou muito para baixo, me colocou triste e muitas vezes me colocou com uma raiva imensa. Porque antes de eu aceitar Cristo eu já era um menino muito raivoso. Eu era um rapaz rancoroso, raivoso, brigava com qualquer coisa, saía na porrada com todo mundo. E hoje eu estou um pouco mais controlado. Eu tento ao máximo me controlar. Mas Deus tem falado muito comigo ultimamente, usando até pessoas. No caso, Deus chegou a usar uma prostituta para falar comigo. Essa menina contou tudo da minha vida. Essa menina mora no Pará, mas estava aqui fazendo os programas. Conheci ela, paramos para conversar e com meia hora de conversa Deus usou essa menina. Essa menina passou 2 horas falando tudo o que estava acontecendo na minha vida. Em relação entre eu e amigos, eu e amigas, e Deus mostrou a ela meus pontos positivos, dons que Deus me deu, que ela disse que os dons que Deus me deu não é para ser pego de volta, Deus não pegou nada de volta, os dons que eu tenho e não estou usando por enquanto é questão adormecidos. E que Deus, Ele chegou a mostrar a ela que Deus tinha me dado uma sabedoria muito grande. Não estou falando isso aqui para me engrandecer, não. Não venham falar besteira depois nos comentários. É na questão que Deus me deu uma sabedoria muito grande. É por isso que nem tudo que eu tento explicar, nem todo mundo entende. Algumas pessoas entendem, mas não tudo. Outras pessoas não entendem nada. Outras pessoas que eu já cheguei até a conversar, como pastores que estão muito mais tempo na caminhada em Cristo do que eu. Muita coisa a gente não entende. E Deus revelou essa menina, que tinha na base de uns 20, 22 anos, que Deus tinha me dado uma sabedoria muito grande na mente, ao ponto de muita coisa que eu converso, muita coisa que eu percebo e que eu mentalizo, nem todo mundo, até mesmo pastores, não entende. Então, só tinha um problema em mim. A questão que ela disse que no momento em que alguém bate boca comigo, em questão não de bater boca por besteira, mas de entrar em um contrito mesmo, um conflito mais severo, e eu fico com raiva e entro no conflito também, eu libero palavras que magoam e machucam as pessoas. Mas eu não percebo isso na hora, eu só percebo dias depois. Então, ela disse que no momento em que eu estou brigando com alguém verbalmente, nesse momento eu não sou sábio, eu não vigio e acabo lançando palavras que machucam. E quando eu parei para analisar depois de uns dias que ela falou isso, realmente eu parei para analisar que isso é verdade. Estou orando para que Deus me mude. Só quem pode mudar uma pessoa é Deus e mais ninguém, apenas o Espírito Santo. Então, teve uns dias em que aconteceu coisas em que me deixaram com raiva, mas eu parei mais para vigiar, parei mais para ficar calado, parei mais para ouvir. Eu só falava algo quando era o momento certo que eu podia falar, quando a outra pessoa já calou. E aí eu dava a minha vez de dizer algo. E nisso eu parei e prestei atenção que evitei muita briga. Evitei muito conflito verbal. Evitei muito machucado entre eu falar alguma coisa. Evitei muito. Isso é Deus, irmão. E eu estava na casa de uma amiga e tudo, conversando. Não aconteceu nada de ruim, nem nada disso. Conversamos sobre a questão de amizade.
sobre como Deus levantou pessoas para ajudar ela e tudo, e muitas vezes ela fazia algo errado com essas pessoas, até mesmo em questão de mim, mas Deus continua sempre colocando, Deus ama tanto ela que continua colocando sempre as pessoas para ajudá-la. Aí aconteceu que chegou a hora de eu ir para casa, eu fui embora, não teve briga, não teve conflito, não teve nada, teve muita conversa sobre Deus e vim embora. Me lembro que no meio do caminho, eu com a minha mochilinha nas costas, com a mochila segurando nos braços, veio um pensamento, que esse pensamento não foi meu, esse pensamento foi de Deus. Não tem lógica. Eu agradeci a Deus, porque ninguém brigou, entre eu e essa minha amiga ninguém brigou, ninguém teve conflito. A gente acabou o dia na tranquilidade, só falando de Deus, e vim embora. Só que no meio do caminho veio uns pensamentos relacionados à moeda. Olha para você ver como Deus coloca coisa na nossa mente que a gente não imagina. Veio uma coisa relacionada à moeda. Moeda de 50 centavos e moeda de 25 centavos. Moeda de R$1, moeda de 50 centavos. Moeda de 10 centavos e moeda de 5 centavos. Aí eu, meu Deus, por que eu estou pensando em moeda? Então começou a vir na minha mente. Cada moeda tem um valor. Cada moeda tem o seu valor. Assim como cada ser humano tem o seu valor para Deus. Todos são importantes. Todos são amados. Todos têm valores. Mas falando em questão espiritual, em questão de caráter, tem moedas que valem mais do que outras. Quando esse pensamento começou a vir na minha mente, isso enquanto eu andava no meio da rua para ir para casa, veio o pensamento em relação ao seguinte. Queria até ter trazido moeda para cá, mas infelizmente eu não trouxe. A questão das moedas. Se eu tenho uma moeda de R$1 numa mão, e moeda de 50 centavos em outra, eu tenho duas moedas que têm o seu devido valor cada uma. Cada uma pode comprar aquilo que é relacionado ao valor que ela tem, né? Mas você já notou que tem muitas moedas que, um exemplo, a moeda de R$1 vale mais do que a moeda de 50 centavos, certo? 50 centavos. Mas tem muita moeda de R$1 suja. Tem muitas moedas de R$1 que estão acabadas, estão cortadas, estão com aquela sujeirinha que parece ferrugem, estão meio como se fossem enferrujadas. Tem muitas moedas que já estão quebradas do lado. Tem muitas moedas de 50 centavos que estão limpas, perfeitinhas, bem brilhosas, prateadazinhas, parece até que foram feitas agora. O que eu quero trazer entendimento a vocês tem moedas de R$1 que valem mais do que 50 centavos, mas as moedas estão tão sujas e tão acabadas que o valor delas, quando alguém pega uma moeda suja dessa, já meio que entorta o bico, entorta a cara, porque a moeda está totalmente acabada. E as pessoas quando pegam moedas de 50 centavos, que valem menos, mas elas estão todas bem polidas, bem feitas e acabadinhas, bem brilhosas, é umas moedas que dá gosto de você ter, de você pegar. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que tem pessoas que às vezes está do seu lado e aquela pessoa olhando tipo fisicamente ou por título que ela deve ter em alguma igreja, aquela pessoa muitas vezes ela vale mais do que você, olhando para o título que ela tem. Às vezes você é simplesmente um irmão que está sentado no banco da igreja, falta alguns cultos, vai em alguns, está sempre caladinho no seu canto, ou aqui acolá louva, faz alguma coisa, mas você é uma pessoa mais reservada. E às vezes lá em cima do púlpito tem um presbítero lá, um pastor, um obreiro, deixa eu ver o que mais. Tem às vezes um irmão lá em cima com um título a mais do que você. Aparentemente, pelo lugar onde ele está sentado, já indica que ele tem mais título do que você. Ou seja, entre vocês dois, ele é uma pessoa que tem mais valor. Mas o real valor entre você e aquela outra pessoa, sabe onde é que é mostrado? Não é no título. É no caráter, no modo de agir
com as outras pessoas ao redor dela. Você pode ser uma pessoa que mal vai na igreja. Você pode ser uma pessoa que mal louva, mal fala da palavra lá no local. E lá na frente tem alguém que vive falando, louvando, cantando, todo mundo falar, fulano ali é de Deus mesmo. Mas fulano ali faz quase nada, só fica ali. Mas às vezes, irmão, quem está lá em cima não tem tanta intimidade com quem está lá embaixo. Aleluia. Porque às vezes quem está lá embaixo está passando por situações que quem está lá em cima não está passando. E obriga automaticamente a quem está lá embaixo buscar mais a Deus e ter mais intimidade e querer mais resposta de quem está lá em cima. Porque está meio acostumado com o título que recebeu. Então aquela moeda lá de cima, a aparência tem mais valor do que você que está lá embaixo. Mas às vezes, em caráter dela, no modo dela agir em relação com as outras pessoas, fazem dela uma moeda valiosa que por causa do estilo manchado se torna menos valioso do que você. E você que aparentemente vale menos, você tem caráter, você tem humildade, você tem sabedoria, você quando erra admite que errou, você sabe pedir perdão, você sabe perdoar, você tem frutos bons, que quando as pessoas olham, fulano ali não vale muita coisa, mas você às vezes é mais valioso do que aquela moeda que aparentemente está lá em alta. Então esse pensamento veio do nada no meio da rua, isso foi antes de ontem, e eu, nesse momento que eu estava vendo um vídeo no meu celular, veio de fazer um vídeo sobre esse tema. Voltando a refletir, cada moeda tem o seu valor. Mas uma coisa que eu ando percebendo muito nas igrejas é que título estão fazendo pessoas julgarem a aparência do título como se aquela pessoa lá em cima fosse maior do que você por não ter um título. Mas se é uma coisa que eu aprendi, é que título não quer dizer nada, irmão. Título não quer dizer nada. Tem muita gente que tem título, mas não tem unção. Tem muita gente que tem título, mas não tem virtude. Tem muita gente que tem título, mas não tem humildade. Tem muita gente que tem título, mas não tem aquela pobreza de coração, em questão de sempre estar ouvindo conselhos de outras pessoas, opiniões, sempre parar para ouvir o que alguém que às vezes nem conhece ela está lá falando, fulano, muda isso aqui, Deus mandou tu mudar tal coisa que é melhor que aquilo ali que tu fez, Deus não se agradou muito. E se a pessoa for de caráter bom, se ela tiver humildade suficiente para admitir, realmente eu fiz algo errado, eu vou mudar. Aí faz dela uma moeda valiosa. Mas o título, irmão, o título não dá valor a ninguém. Porque tem muita gente no anonimato. O exemplo dessa prostituta que eu falei, uma prostituta, mas Deus usou ela firmemente. E tanto de coisa que ela desabafou comigo, que ela falou da vida dela, ela tem mais valor em caráter do que muitos por aí. Ah, mas ela está se prostituindo. Infelizmente é o caminho que ela está seguindo. Por enquanto, creio que Deus, em nome de Jesus, vai libertá-la no momento certo dele. Mas o importante é, título não dá virtude a ninguém. Título não te faz. Você acaba querendo ser o que o título está te indicando. Mas muitas vezes você está manchado, que nem muita moeda por aí. Isso faz teu valor diminuir. Enquanto muitos, que tem um valor aparentemente menor, não tem título, mas tem tudo isso que eu falei, frutos bons, onde indicam que aquela pessoa, por mais que seja pequena, tem um valor a mais. Espero que vocês tenham entendido aí essa palavra. Se der certo, daqui a pouco eu faço outro vídeo e mostro o desenho da experiência que eu tive com Deus espiritual no retiro da igreja da Assembleia de Deus, quando eu era da Assembleia. Isso foi ano passado. Então espero que vocês tenham entendido. Cada um de vocês tem um valor. Título não forma ninguém. Título não muda caráter de ninguém. O que muda caráter é a sabedoria com situações que acontecem a cada dia e você tende a parar para refletir e depois disso você procura uma mudança melhor, ser uma pessoa melhor. Isso vai te trazer humildade, sobriedade, isso vai te trazer
um renovo espiritual, isso vai te fazer ser uma pessoa agradável aos outros, as pessoas vão querer falar com você o tempo todo, você vai ser uma pessoa chamativa, porque todos esses frutos bons são frutos que vêm do Espírito Santo, o Espírito Santo vai brilhar em você, de uma forma em que pessoas vão começar a ir junto com você. Então eu espero que vocês tenham entendido. Seja uma moeda boa, irmão, por mais que você seja uma moeda pequena, seja uma moeda limpa, uma moeda purinha, uma moeda bem lapidada, uma moeda nova, renovada e brilhante. Que isso vai te fazer, vai te trazer uma diferença muito grande comparada a outros com títulos de moedas maiores. Espero que vocês tenham entendido. A paz de Jesus aí e até mais.